oração, tá bom? É a nossa segunda semana número 2, o tema é oração. Na próxima semana o tema é jejum, e a partir da outra semana nós iremos entrar e embarcar nesse panorama chamado panorama bíblico. Bom, primeiro nós temos que checar o nosso coração, checar a nossa vida. Não adianta nós aprendermos a respeito de tudo das Escrituras sem antes checar o nosso coração, checar a nossa vida. Então, Bíblia, oração, jejum são coisas que estão conectadas com tudo aquilo que a gente vai aprender no decorrer das lições que virão. Bom, então é importante que você leia a sua Bíblia. Nós conversamos na semana passada. Não menos importante, que a sua leitura ela tem que estar regada com a vida de oração e com a sua vida de jejum. Então, hoje o nosso tema aqui é oração. Falar de oração parece ser um tema fácil, mas não é. Porque você tem várias camadas, muitas vozes falando sobre oração. Você escuta um falando sobre oração, você escuta o outro falando de oração. Se você digita no Google, tem oração para tudo, de todos os tipos, para todos os meios, de todas as fontes. Você fica até meio que perdido, porque às vezes um está contradizendo o outro no ambiente da oração. Então, parece ser um assunto fácil, porém, ele não é fácil. Por quê? Porque há muita camada sobre o que de fato é a oração. E essa é a minha tarefa hoje, tentar trazer isso para vocês de uma maneira simples, fácil. E esse material já está pronto, você recebe amanhã. Se você preencheu aí a sua fichinha, nós vamos colocar lá uma listinha e você recebe esse conteúdo amanhã, já está prontinho, tá bom? Amanhã eu vou chegar para você. Então eu começo falando que a oração, ela fala muito, ela denuncia muito a sua vida ou a sua comunhão com Deus. Não sei se você sabe disso. A oração, ela responde se você está bem. A ausência da oração, eu posso considerar, não sei se todos vocês vão concordar, mas que a ausência da oração na nossa vida é um sinal que a nossa vida não está bem. Eu posso até congregar, eu posso até estar indo de domingo a domingo, segunda a segunda, numa comunidade, estar entre os meus irmãos. Mas se eu não tenho uma vida de oração, isso denuncia algo muito sério, muito profundo, que está ocorrendo em mim, dentro do meu coração. Porque se não há essa oração, existe um problema muito sério no meu coração. Por quê? Porque existem duas vias nesse processo de comunhão com Deus. São duas vias. Essas vias, elas são inegociáveis. Você não tem como negociar, porque são as duas coisas mais importantes da vida cristã. Essa é a comunicação entre Deus e você. Entre você e Deus. Não há outro meio. Você não tem outra metodologia, outro sistema onde você consiga isso. Então, quando eu falo de comunhão com Deus, existem duas vias dentro do campo bíblico que são nítidas, claras, que são as formas que Deus estabeleceu de comunicação conosco. A primeira dela é a oração. A oração é a minha comunicação para com Deus. Eu me dirijo a Ele em oração. Sem oração, e aqui a oração
como a gente vai observar, ela não é um sistema, uma fórmula. Ela é uma conversa. Orar é conversar. É você dialogar com Deus. Uma coisa simples, é conversar. Às vezes você já percebeu que o Luiz fala assim, talvez você não concorde, no meu jeito, eu acordo, bom dia meu amor. Isso é oração. Oração não é, a gente, lembra que eu falei para você, a gente colocou tanta camadas sobre oração que ela ficou tão formal, tão cheia de treco no meio, que a gente acha que oração é uma coisa assim, meu Deus, vou entrar num ambiente sacro, santo, celestial. É diálogo, uma conversa simples, livre, direta. Este foi o meio que Deus estabeleceu. Então, por meio desta conversa, então tenta mentalizar isso. Oração é um bate-papo, uma conversa. Você não chama um amigo às vezes para conversar, você não conversa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge. Em N situações, com várias pessoas, você não bate um papo? Sim. Isso é diálogo, isso é conversa. Oração é isso. É que a gente criou uma ideia de que oração é uma coisa assim, meu Deus, oração. E não é. Oração é simples, gente. Oração é um bate-papo, uma conversa, uma coisa assim que a gente vai olhar isso, você é livre. Então, algumas situações você apresenta a Deus nessa conversa, pede socorro, você abre coração, você suplica em favor de um amigo. Poxa, Senhor, você está ajudando meu amigo? Vê a condição de vida dele, está passando por uma necessidade. Você pode fazer ela de várias formas, sentado, andando, como a gente vai ver, ajoelhado, deitado. Aí você escolhe o método, mas assim não tem método. Eu quero dizer para você que não tem método. Oração é um bate-papo, tá? A forma que você achar melhor. A gente vai chegar lá. Primeiro eu entendi isso. Essa é a via. Essa via, ou essa primeira via, ela é assim, não tem como você abrir mão dela. Não tem outro meio com que você fale com Deus que não seja por meio dessa conversa. Entendeu? Você abre esse diálogo com Ele. Sentado numa mesa, no sofá, lavando uma louça, indo ao trabalho, não importa, é livre. Você não precisa de um lugar especial, como iremos ver, você só precisa dialogar, tá bom? Essa é uma via, e ela não tem como ser substituída. É importante você conversar com Deus, que essa é a via que Ele estabeleceu. Comunicação com Ele. Isso que eu falei para você. Se a oração ela não está ocorrendo, isso significa, ou está denunciando, que você não tem um bate-papo com Ele. Se você não tem bate-papo com Ele, diálogo com Ele, possivelmente você não tem comunhão. Não tendo comunhão, a coisa é estranha. Porque 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz assim, que eu e você fomos chamados por Deus para a comunhão. Então, antes de qualquer coisa, eu e você fomos chamados para uma comunhão. Eu e você não fomos chamados para outra coisa. Primariamente, Deus nos chamou para uma amizade com Ele, para desfrutarmos de uma amizade com Ele. Quem estava no grupo, eu lancei uma pergunta lá. O que é vida eterna? Aí o Cagueta vai lá e já... Eu ia responder também, mas que apareceu que estava falando. Minha vida eterna é...
Mas é verdade, a vida eterna, o que é vida eterna? A minha pergunta é essa porque eu estou trabalhando nesse contexto de vida eterna com uma determinada aula que eu vou fazer aí com um grupo. E eu queria saber do pessoal o que é a vida eterna, o que eles têm a dizer. Mas se você ler o texto lá de João 17, verso 3, você vai ver que Jesus diz assim: isto é a vida eterna, que conheçam a ti e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. A palavra conhecer dentro desse texto, ela fala de conhecimento intelectual, mas ela também resgata uma ideia de intimidade e relacionamento. Nesse contexto, não é só obter informações acerca da vida, que é eterna. A vida eterna é um relacionamento com Deus por toda a eternidade. É a comunhão com Ele por toda a eternidade. Então, vida eterna é comunhão. Conhecer a Ti, Deus o Pai, e a Jesus a quem Tu enviaste. Isto é eterno. Seria a única possibilidade de conhecer a Deus, de fato, só eternamente. E tu não vai. Assim, você é um processo, não é uma finalidade. Não, é um processo eterno. Aí eu sempre conversei com vocês aqui, e eu falo assim: no céu só estará quem ama Deus. No céu não existe possibilidade de você estar lá no futuro, escatológico, salvação eterna, se você não ama Deus. E se você não ama os seus irmãos. Porque se eu não amo os meus irmãos, eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, eu sou um desconhecido para Ele, alguma coisa está errada com a minha salvação. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu só queria pontuar que eu e você fomos chamados para a comunhão. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos em busca de tarefas, de exercícios ministeriais, que não está errado, mas colocando isso à frente da nossa vida de comunhão. Estamos mais prontos a servir do que desenvolver um tempo com Deus. Queremos estar à frente de algo, servir, sermos destacados em alguma coisa, sem antes estarmos sendo conhecidos e conhecendo a Deus. Então a gente não pode colocar o carro à frente dos bois. Contato com Deus é primordial. Chamados para a comunhão com Cristo Jesus. É isso que Deus fez. Guarde isso no seu coração. Segunda via. Deus conversa. Você estabelece a comunicação com Deus através da oração, do diálogo, da conversa. E Deus estabelece a comunicação com você através da sua palavra. Esse é o lugar mais seguro. Eu não vou negar que existem, como diz o texto bíblico, outras possibilidades. Mas essas outras possibilidades, sonhos, visões, são esporádicas. Elas não são cotidianas muitas vezes. Nem todo dia, nem toda hora você tem uma visão, você tem um sonho, ou você tem um profeta, às vezes, sendo levantado para falar com você. Possivelmente, 80% das vezes, Deus se comunica com você através da sua palavra. Você vai ler um texto, aquele texto vai brilhar no seu coração, vai entrar na sua mente. Ou você está diante de uma situação, você vai lembrar de um texto que você leu e que não encaixou direitinho no ambiente. Porque Deus está fazendo você lembrar da sua palavra, está te comunicando alguma coisa. Então, Deus fala comigo e com você, na maioria das vezes, quase que 80% a 90% das vezes, por meio da sua palavra. Porque eu estou considerando a possibilidade
dele falar de outras formas também, através de um louvor, através de uma profecia, de uma visão, de um sonho. Isso são possibilidades. Deus pode também se comunicar dessa forma, como se comunicou durante várias vezes. Mas o lugar mais seguro é a sua palavra. Então, este é o meio de comunicação estabelecido por Deus, que você não tem como negociar, é inegociável. Leitura da palavra, Deus se comunicando comigo. Diálogo, eu me comunicando com ele, ele se comunicando comigo. Lembra que é uma conversa, um dia, não é um monólogo. Você fala, ele responde. Talvez não responda ao que você queira escutar. Talvez não responda na hora que você deseja que ele responda. Mas não esqueça que ele vai te responder. Você só tem que ficar atento. Tudo que você fala para Deus, haverá uma resposta. Negativa ou positiva. Negativa porque ele vai dizer muitas vezes não para mim e para você. Positiva é quando ele vai resolver, quando ele vai falar que sim. Mas às vezes você tem que estar aberto para essas duas situações. Negativo e positivo. Então estes são os dois caminhos, as duas vias. Inegociável. Se não há, hoje, nessa noite, se não há isso na sua vida, eu peço que você reveja, analise a sua vida. Porque essas são ações fundamentais para você. Não é para mim, não é para o Luiz, não é para a igreja, né? É para você. Se trata de você e Deus. Deus te chamou, Deus te tirou de entre os mortos, Deus te ressuscitou, Deus te concedeu uma nova vida. Aí você tem que perguntar, para quê? Para a comunhão com Ele. Esse é o primeiro passo. Eu sempre digo, a partir disso, todas as outras coisas podem surgir. Missões, serviços na igreja local, mas se isto não estiver ocorrendo, você nem deve se apresentar para o serviço. E vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Hoje eu estava vendo um rapaz que eu acompanho, tem um podcast muito famoso, grande assim, muito famoso mesmo. E ele veio a público dizer para as pessoas, por coincidência, né? Eu olhei e falei, cara, que interessante. Ele veio a público e fala, gente, eu vou parar um pouco, vou dar um break, porque as coisas cresceram demais e eu perdi a direção em algumas coisas. A minha vida com Deus ficou meio bagunçada, a minha vida familiar ficou muito bagunçada, a minha vida ministerial ficou bagunçada. Não é que ele não é crente, é que as coisas envolveram ele de uma forma tão grande que ele foi percebendo que a coisa mais importante da vida dele foi ficando de lado. Que é o quê? Sua casa, o seu ministério local e a sua vida com Deus. Não que ele seja um exemplo, pelo contrário, ele é um mau exemplo, mas ele consegue perceber nessa caminhada que o ativismo estava roubando dele aquilo que de fato era essencial. E não deixe isso acontecer. Então você deve buscar essa ideia aí, tá bom? Então esse é o... Tem bastante coisa nesse ponto aqui, mas eu já vou pulando, senão não vai dar tempo nem para a gente tocar, não deve tocar. Então, o primeiro ponto, você já sabe que você precisa ter essa via de comunicação estabelecida. Leitura da palavra e a oração. Bom? Isso é inegociável. Todas as demais coisas, dentro do campo espiritual, ocorrem a partir disso. Bom? O material tem bastante coisa, depois você vai lendo aí.
Segunda coisa, não existe uma cartilha que nos ensine a orar. Assim como alguém te ensinou a respirar, você simplesmente respira. Você que sabe falar? Então não tem uma cartilha. Isso não é matemática exata. Ó, faz isso e vai dar esse resultado aqui. Faz aqui. Não, tem. Isso é comunhão. Oração é relacionamento que vai sendo desenvolvido ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada. Então, não existe uma cartilha. O que acontece comigo, necessariamente, não vai acontecer com você, e Deus não tem a obrigação de replicar na sua vida o que acontece comigo. Porque você é um ser individual, único neste mundo. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, somos únicos. Se você pegar suas digitais aí, ela vai te dizer que você não é igual em nenhum sentido. Você é único e eu sou único. A forma como Deus se relaciona comigo é totalmente diferente da forma como se relaciona com cada um de vocês. Por quê? Porque a minha intimidade com Ele é uma, a sua intimidade com Ele é outra. Por isso que às vezes, esses livros de faça assim, faça assado, porque quando eu fiz assim, fiz assado, deu certo. Deu certo para ele, no contexto dele. Talvez não vai dar certo para mim, talvez não dará certo para você. Por quê? Porque somos indivíduos diferentes. E no relacionamento, alguns adiantam, vão se adiantando, outros demoram mais, mas ambos estão se relacionando com Deus. Alguns vão caminhando mais rápido nessa relação, outros vão caminhando, entendendo melhor, uns são mais abertos para certas coisas, outros são mais fechadinhos. Não é matemática isso, é relação. Não é uma conta exata, é comunhão. Quem está em um relacionamento aqui, entende o que eu estou falando. Você não conheceu a pessoa com quem você está se relacionando da noite para o dia. Isso levou tempo e talvez você ainda esteja conhecendo essa pessoa. Talvez os mais antigos, aqui os casados de uma longa caminhada, podem testemunhar que ainda hoje estão conhecendo o seu cônjuge. Mas já os conhecem muito bem. A gente já sabe o que gosta, como levanta, o humor, o que gosta de vestir, para onde gosta de ir, o que gosta de... Isso se deu por quê? Porque houve comunhão. E essa comunhão foi fazendo com que você desenvolvesse esse conhecimento. Essa via. Deus, lógico, aqui é uma ilustração. Deus já te conhece. Deus conhece o teu pensamento antes do teu pensamento surgir. Deus já conhece o teu futuro, se for daqui a 50 anos. Ele já sabe disso. Quem não sabe é você. Quem não conhece Ele, sou eu, é você.